Ok, nação concurseira, estamos de volta aqui para mais uma videoaula do nosso curso básico completo de informática, né? Estamos no módulo 1, hardware, e na nossa aula 7. Entenda que não é no 7º vídeo, é na nossa aula de número 7. Você vai pegar o materialzinho lá e vai ver que esse vídeo ele corresponde ao início da aula 7. Vamos falar aqui de memória. Memória, né? O que é que eu ia falar mesmo, hein? Eu ia falar... Ah, sim, de memória, né? Então, qual a função da memória do computador? Responsável por armazenar de forma definitiva ou temporariamente os dados existentes dentro do seu sistema, para que ele possa ser depois processado pelo respectivo elemento, né, que vai efetuar o processamento. Pode ser um processador, pode ser uma placa de vídeo, pode ser qualquer um desses dispositivos. Então, no material de vocês, vamos aqui no material, a gente tem o conceito aqui de memória, né? Tem aqui o conceitozinho de memória. Vamos subir aqui um pouquinho a tela. Bonitinho. Memórias. Responsável pelo armazenamento temporário ou definitivo de uma informação. Basicamente, existem dois tipos de memória: auxiliar secundária e a memória principal primária. No nosso estudo, né, até poucos vídeos anteriores, a gente estava falando dos dispositivos de armazenamento. E eles trabalhavam e trabalham exatamente como memórias. Só que eles trabalham como memórias auxiliares. Porque eles ajudam ao nosso sistema a preservar os dados que você processou, o que você vai processar ou que você deseja armazenar. O HD, o CD, o DVD, o pendrive, o disquete, a fita, o MP4, MP3, seja lá o que for, cartão de memória, tudo isso funciona como memória auxiliar. Ele tem esse nome porque auxilia exatamente a memória principal. Então aqui na definiçãozinha de memória auxiliar, o que é que a gente tem? Subindo aqui um pouquinho. Usado para gravar os dados modificados ou criados na memória principal. Tudo que a gente estudou até agora, que seria a memória auxiliar, né? Então a memória auxiliar é usada para gravar os dados modificados ou criados na memória principal. Então, tudo que a gente estudou até agora se baseia em quem? Na memória auxiliar, que armazena os dados criados na memória principal. E quem é essa memória principal? Quem é essa memória principal que a gente vai começar o estudo dela agora? Simples, é a memória ROM e a memória RAM. Por que elas são definidas como memória principal? Porque sem elas o computador não funciona. Você tem que ter uma memória principal. Porque quando a gente liga o nosso sistema, que a gente inicia o processo de boot, o sistema faz os testes básicos, utilizando-se de recursos já pré-gravados pelo fabricante, faz alguns testes e vai carregar o sistema operacional em que memória? Exatamente na memória RAM. E se essa memória não existir, como é que ele vai pegar o sistema operacional, que está armazenado na memória secundária, que seria o seu disco rígido, colocá-lo na memória principal? Então, se não existe memória principal, a gente não consegue inicializar o nosso computador. Então, aqui no nosso quadro, no nosso material, nós temos quem? Uma janelinha, né, falando da memória principal. É usada para abrir e manipular informações no sistema, além de armazenar conteúdos definidos pelos fabricantes de dispositivos. Temos um pequeno organograma distribuindo as duas principais memórias do sistema. Então você observa aqui, ó, que a gente tem a memória auxiliar ou secundária, e aqui nós temos basicamente os nossos discos: HD, CD, DVD, disquete. Já na memória principal ou na memória primária, nós temos quem? A ROM, que é subdividida em PROM, EPROM, EEPROM e Flash. E temos a RAM, onde tem duas categorias básicas, a SRAM e a DRAM. Na SRAM você tem a memória cache, que se encontra no processador, e ela possui 3 níveis básicos, L1, L2 e L3. E na memória DRAM, caracterizada como memória dinâmica,
Você tem a VRAM, que é a memória de vídeo, EDO, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 e já existem outras mais recentes. Então nós vamos fazer um estudozinho, né, identificando esses modelos de memória, essas características de memórias e como elas são cobradas em provas de concurso. Então vamos descer mais aqui um pouco o material e vamos ver aqui o estudo da memória ROM e os seus tipos. Então vamos lá. Memória ROM e seus tipos. Os dados armazenados nesse chip não são voláteis, ou seja, não são perdidos quando a energia elétrica é subtraída desse dispositivo. Os dados armazenados nesse chip são também imutáveis ou requerem uma operação especial para serem alterados, diferentemente da memória RAM, que pode ser alterada facilmente. Observação interessante. Cuidado. Nós temos aqui o conceito de um firmware. O que é um firmware? É um programa básico gravado em um circuito de memória ROM, onde permite o funcionamento do hardware. Simples. Vocês estão com o seu MP4 assistindo esse vídeo? Ou você está assistindo no seu computador? Tudo bem. Se estiver assistindo no MP4zinho, o MP4, o MP3, né, o seu celular, seja lá onde for, ele possui um firmware. E o que seria o firmware? É um software gravado num circuito de memória ROM que já vem definido pelo fabricante, que faz com que aquele dispositivo possa funcionar nas suas características básicas. Então esse conceito já foi questionado em prova e é interessante guardar essa definição de firmware. Bom, memórias ROM, ela tem que definição? No materialzinho da gente, tem aqui a definição de memória ROM. Subindo aqui um pouco, chegou aqui no topo. ROM vem de que conceito? Vem do conceito de Read Only Memory, memória somente de leitura, tá? Memória exclusiva de leitura. As informações são gravadas pelo fabricante de uma única vez e não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. Daí o conceito do CD-ROM. Por que é que o CD-ROM tem esse termo? Porque você, ao colocar o CD na unidade, que a gente chama como a unidade de CD? Isso, muito bem, chamamos de drive. A gente só vai conseguir ler o conteúdo do CD, porque aquele de CD, ele é um tipo ROM, somente leitura. Então, ele sendo ROM, ele não consegue receber armazenamento de dados. E ele sendo ROM, ele tem a característica de ser não volátil. Se você tira a informação do CD, se você tira o CD da unidade, você perde os dados dele? Não, porque a informação está gravada ali de forma definitiva. É o mesmo conceito da memória ROM. Ela fica gravada de forma definitiva e sendo uma memória elétrica, quando pede energia, não apaga o seu conteúdo. Tá joia? Temos aqui um exemplozinho, né, de um circuito de memória ROM. Aqui, ó. Circuitozinho, um chip, né? Um circuito de memória ROM. Só que a memória ROM, ela deu uma evoluída. Você tem na memória ROM o termo PROM. PROM quer dizer o quê? Programmable Read Only Memory, ou memória programável de leitura. Podem ser programadas uma única vez e não podem ser mais apagadas. Então, esse tipo de memória permite o quê? Permite que você armazene uma informação dentro da sua estrutura uma única vez. Você compra o dispositivo, você compra o circuito de forma virgem, né? Esse circuitozinho ele vem para você vazio e você pode programar o conteúdo de uma forma externa. Você pode programar. Logicamente você tem que ter um equipamento especial, específico para fazer essa programação. Você pode colocar um jogo, né? Você pode colocar uma aplicação para executar um determinado procedimento
E aquele procedimento vai ficar armazenado definitivamente dentro daquele conteúdo. Por ela ser PROM, olha como é fácil a gente entender isso. ROM, já sabemos que é só leitura. Mas o conceito de P na frente garante que essa memória pode ser o quê? Programada. Você pode programar o conteúdo dela. E sendo PROM, pode programar apenas uma vez. Depois não pode mais alterar o conteúdo. Na época do... Olha aí, vamos voltar no tempo. Na época do Atari, né? Na época do Atari, do... Como é outro videogamezinho famoso? Tinha um Atari e tinha o... Vixe, agora deu um branco. Faz tanto tempo que eu não me lembro. Mas o Atari resolve. Você tinha aqueles cartuchos, né? Aqueles cartuchos que você colocava lá no Atari. E aquele cartucho, o conceito lá de memória dele era a memória ROM. E quando você queria, olha aí a volta ao tempo, piratear um cartucho desse, você levava para um laboratório e o cara lá fazia uma cópia da ROM numa PROM. Programava e você pirateava o cartucho. Desde aquela época o pessoal já pensava em piratear os softwares, né, os sistemas, os recursos. Mas tudo bem. Então essa é a ideia de uma memória PROM, tá? Mas aí evoluiu, lógico, para quem? Para a memória EPROM. O que é a memória EPROM? É uma memória que pode ter seu conteúdo apagado, programado, várias vezes. Erasable, Programmable, Read Only Memory. Ou memória exclusiva de leitura programável e apagável. Pode ser regravado muitas vezes. O apagamento é feito expondo o chip a uma luz ultravioleta por um determinado período de tempo, de 15 a 45 minutos. Se a gente olhar esse chip aqui, ó, esse circuito de memória EPROM, você vai ver que aqui dentro tem uma abertura, tem um furo com um vidrozinho. A luz ultravioleta ela entrava aqui por um determinado tempo e fazia o que com esse circuito? Apagava todo o conteúdo que estava aqui dentro. Aí você poderia gravar o conteúdo novamente. Por isso que essa memória é chamada de EPROM. Vamos voltar aqui no quadro em branco, só para a gente entender. Ó. Você viu o conceito de PROM, mas existe o conceito do EPROM. Aí não precisa mais falar o que é PROM. ROM já sabemos que é só leitura. O P vem de programável, mas o E na frente vem de erasable, dizendo que pode se apagar. Podendo apagar, posso programar várias vezes nesse circuito, que é um circuito... A ideia do ROM aqui é ser não volátil. Não volátil, tá? E aí você pode apagar e você pode programar várias vezes dentro do seu circuitozinho. Muito bom, né? Só que tinha que ter um equipamento ultravioleta. Mas aí o que foi que a galera fez, foi o que o pessoal fez. Rapaz, está dando muito trabalho. Eu tenho que levar para um laboratório, eu tenho que fazer um procedimento assim diferenciado. Ao invés de usar raio ultravioleta, vamos usar outro mecanismo. Vamos usar a própria eletricidade para poder apagar e gravar de novo. Bom, vamos. Fizeram o quê? Fizeram o seguinte. Criar a memória EPROM. E o que é que a memória EPROM tem de diferente? Vamos lá. Electrical, Erasable, Programmable, é muito able, né? Read Only Memory, ou memória exclusiva de leitura programável e apagável eletricamente. EPROM. O apagamento é feito usando variação de tensão elétrica, ou seja, não precisa usar raio ultravioleta. Eletricamente a gente poderia fazer esse procedimento. Aí foi quando surgiu os sistemas de MP3, de MP, de cartões de memória, né, com tecnologias mais antigas, onde você, com a variação de tensão elétrica, poderia fazer o quê? O apagamento e a regravação das informações dentro desse circuito. Tá? Voltando aqui para o quadro, é que a gente pode ver, ó, esse conceito EPROM passou a ser qual? Passou a ser EPROM. O que é o EPROM?
ROM, somente leitura. Não volátil. P de programável. E de apagável e o E de elétrico. Só que tinha um problema. Esse tipo de memória, EEPROM, consumia muita energia. Os dispositivos que alimentavam externamente, eletricamente, por baterias, se desgastavam muito rápido. E aí o pessoal disse assim, rapaz, a gente tem que melhorar isso. Está consumindo muita bateria, vamos criar outro dispositivo. Outro tipo de memória. Criaram quem? Os sistemas Flash-ROM ou FEPROM. É semelhante a EEPROM, mas são mais rápidas e de menor custo. Passando a utilizar o quê? Ao invés de um circuito específico, passou a usar o padrão de memórias Flash, ó. Flash-ROM. Daí onde surgiu os padrões atuais de armazenamento do nosso sistema, armazenamento Flash. Então, o seu pendrive hoje, o seu MP3, o seu MP4, utiliza-se de memórias FEPROM, né? Porque partem do princípio da utilização de circuitos de memória Flash. Joia? Vamos dar uma pausazinha nesse vídeo. No próximo a gente volta resolvendo questões sobre memória e já entrando no conceito de outro padrão de memória, que é a memória RAM. Daqui a pouco a gente volta.